Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Marli e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Páscoa cristã. Isso mesmo. Já que domingo passado foi domingo de Ramos, sexta-feira agora é sexta-feira da Paixão, aquele dia que a gente não come carne. Sábado é o sábado de Aleluia, onde a gente demonstra toda a nossa capacidade de perdão, malhando Judas. E no domingo nós acalmamos o nosso coração e festejamos como que eu posso dizer? A ressurreição de Cristo. Um momento puro, cheio de amor, cheio de esperança, não é? Aí a gente vai, come chocolate de um ovo botado por um coelhinho. Minha mãe, quando eu era pequena, eu perguntava por que o coelhinho botava ovo, né? Só na Páscoa. Ela me dizia que o coelho era o símbolo como que fala? Da multiplicação. Porque o coelho, ele tem muitos filhotes, muitos. Então, ele era o símbolo da continuação. E o ovo é o símbolo da vida. Ela só nunca conseguiu me explicar por que o ovo era de chocolate. E por que o coelhinho vinha só para algumas pessoas e para outras não. Para uns traziam um ovo desse tamanho, para outros um ovinho desse tamanho. Mas ele vinha. Vinha sim. E eu fui crescendo, me questionando. Aí eu fui entendendo. A Páscoa é uma festa onde os israelitas, eles festejavam a libertação deles dos egípcios. Lembram de Moisés? Lembra de Moisés, das 7 pragas do Egito, aquelas coisas todas? Caminharam por 40 anos até encontrar liberdade, atravessaram o mar. Então, essa é uma comemoração que eles fazem dessa liberdade. E é claro, as religiões foram se adaptando à Bíblia, buscando o entendimento de cada um. Não estou questionando sobre a certeza, sobre a verdade de cada religião. Nem posso questionar, porque eu não sou nada. Mas eu entendo assim. Era uma festa que já acontecia. E Jesus, quando ele chegou a Jerusalém, ele chegou às vésperas da Páscoa. E dizia nas Escrituras que o nosso Messias chegaria montado em um jumento e adentraria a Jerusalém montado em um jumento. Prontamente, aqueles que acreditavam em Jesus como Messias providenciaram o burrinho, providenciaram mantas para colocar sobre o burrinho, para que Jesus adentrasse a cidade de Jerusalém, como ditava a profecia. E a felicidade do povo nesse momento era tão grande, que eles arrancavam galhos de árvore e ficavam acenando, abanando aqueles galhos de árvore. E isso se tornou o nosso Domingo de Ramos, que é quando nós festejamos a entrada de Jesus em Jerusalém, para nos livrar dos pecados, para tomar o poder e nos salvar novamente, só que agora da crueldade dos romanos. Nós não entendíamos ainda que a nossa salvação era muito maior
do que nos salvar simplesmente dos romanos, que assim como haviam os egípcios, de quem fomos salvos, agora nós estávamos sobre o jugo dos romanos, e não adianta salvar desse, porque viriam outros, com certeza. Não, nós tínhamos que entender, que perceber, que era alguma coisa muito mais forte. Jesus veio nos salvar de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos erros, das nossas falhas. Jesus veio para nos ensinar a olhar a vida de maneira diferente e nos mostrar que nós tínhamos o poder de alcançar o que quiséssemos, se abraçássemos a fé, se abraçássemos a certeza de um Deus único. Então, Jesus entrou em Jerusalém. E esse dia, tão festejado pelo povo, abanando raminhos, ficou para a igreja, pelo menos para o catolicismo, como Domingo de Ramos. Eu senti uma saudade tão grande domingo quando eu vi as pessoas carregando aqueles ramos, bentos pela missa, e levando para suas casas, cheios de fé, de que aquele galinho vai mudar a sua situação. E olha, muda. Dependendo do tamanho da fé de cada pessoa que carregava aquele raminho, muda. Sim, a sua vida muda. Dependendo do tamanho da sua fé. Ou no raminho, ou em Deus, ou na missa. Bom, mas já falei de Domingo de Ramos. Aí vinha a Sexta-feira Santa. Nossa, gente, na minha época a gente não podia nem pentear o cabelo. Varrer a casa, então, nem se fala. Comer carne, nem pensar. Porque estaríamos ofendendo a Deus. Porque estaríamos desrespeitando as leis de Deus. Poxa vida, nós sabemos hoje que a carne não é tão boa, tão inocente para o nosso organismo. A digestão da carne ela é muito mais longa, porque com o decorrer do tempo nós estamos deixando de ser carnívoros. Não é? Mas eu também não entendia qual a diferença. Por que você não podia comer carne de boi, mas podia comer peixe? O peixe também não morre para te alimentar? Morre asfixiado, né? Asfixiado pelo ar. Não é cruel também? Então nada tem a ver com crueldade, com desrespeito a Deus. Jesus se alimentava de mel, Jesus se alimentava de frutas. E um dia nós também vamos chegar nisso. Nós vamos conseguir separar o que realmente nosso corpo físico precisa. E também Jesus disse, em um jantar que ele foi, que não é o que nós colocamos na boca, não é o que nós ingerimos que pode ofender a Deus, que pode magoar, que pode machucar. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da boca, pela boca, ele sai principalmente do coração. Porque você, para falar, você precisa pensar. E quando nós pensamos, nós usamos o nosso coração. E dependendo do tamanho, minha mãe que falava coração peludo, dependendo do tamanho do pelo que tem no teu coração, é o tamanho das besteiras que você vai falar, é o tamanho das ofensas que você vai dizer. Jesus, Deus, fica muito mais sentido quando nós falamos coisas que magoam, coisas que ofendem. Não o que nós comemos, não o que nós ingerimos. Nós temos sim que ser gratos e muito gratos por termos alguma coisa para alimentar esse nosso corpo físico. Porque é através desse nosso corpo físico que nós carregamos o nosso espírito e temos assim a oportunidade de experimentar as sensações só que Ele pode nos dar, não é?
Então, vamos pensar nisso. Sexta-feira Santa, eu não posso comer carne. Mas eu posso ver um vizinho e falar, poxa vida, olha que falta de respeito, ele está comendo carne na sexta-feira. Eu cansei de ver isso. Será que está errado ele que está comendo carne? Ou eu que estou cuidando da vida dele e não da minha? Eu que estou julgando as atitudes dele e sentando em cima das minhas falhas e dos meus defeitos. Não é mesmo? Então nós temos a Domingo de Ramos, onde nós estamos assim exultantes, felizes com a chegada do Messias. Temos a Sexta-feira Santa, que é quando ele desencarna, quando ele é crucificado. Então todos os cinemas, todos os canais de televisão só ficam passando aquele momento dele sendo crucificado. E todo o resto que ele disse, os 33 anos que antecederam aquilo, fica passado para trás. E aí vem mais uma incoerência. Jesus Cristo morre na sexta-feira da paixão. Por isso que a gente não pode comer carne, tá? Ninguém coma carne. Mas no sábado de Aleluia, nós vamos perdoar. Vamos entender o ensinamento de Jesus, que quando na cruz disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E nós vamos lá, fazemos Judas, bonecos para as crianças poderem apedrejar, poderem malhar, poderem estraçalhar. Hoje é uma coisa que não acontece com muita frequência, mas nas cidades do interior ainda acontece. Então você reza e agradece a chegada do Messias no domingo, se guarda sem trabalhar, sem fazer nada, nem arrumar casa, nem pentear cabelo, nem fazer comida, você tem que deixar de véspera, não come carne, em respeito ao desencarne de Jesus. E no sábado, em gratidão por tudo que Jesus fez para nós, nós damos uma surra no Judas, porque nós achamos que Judas não deveria jamais ter traído Jesus. Nós julgamos Judas com o nosso conhecimento, assim como Jesus foi julgado por Pilatos. E nós condenamos tanto Pilatos por ter julgado Jesus, e nós vamos lá e julgamos e malhamos, condenamos Judas, sem sequer conhecer ou procurar conhecer a história. Judas foi o único que aceitou essa tarefa tão difícil. Não fosse Judas, Jesus teria passado pela terra, assim como outros Messias passaram antes. Não se tornando um mártir, ele teria sido esquecido, porque nós ainda somos muito infantis, nós ainda somos muito crianças para poder entender e seguir alguém que nasce, cresce, nos dá exemplo e tem uma morte natural. Não, nós ainda precisamos de mártir. Mártir é importante, o mártir a gente não esquece. E Jesus, quando veio à Terra, ele sabia disso. Ele conhecia a história que ele viveria, mas mesmo assim ele veio. Não para perdoar os nossos pecados, de forma alguma. Jesus veio nos ensinar a não pecar mais. Aí malhamos o Judas e no domingo acontece o maior milagre que vocês possam imaginar. O coelhinho vem no seu jardim ou numa plantinha e bota ovos de chocolate para as crianças, para os adultos.
Tá certo, é um simbolismo, eu entendo como simbolismo, onde fala da eternidade, onde fala do nascimento, onde fala do renascimento também, não é? Mas, ao invés de simplesmente dar o chocolate para as crianças em forma de ovo, nós não poderíamos também explicar a elas o que nós estamos comemorando? Explicar a elas que nós comemoramos o renascimento daquele que esteve aqui na Terra por 33 anos, exemplificando tudo que nós temos condição de fazer também. Ah, tá, não vamos falar isso para uma criança de 4 anos, que dificilmente ela vai entender. Ela vai guardar, mas entender assim no momento vai ter uma porção de porquê, né? Por quê, mãe? Por quê, vó? E a gente nem sempre tem paciência de responder os porquês de uma criança, né? Mas nós podemos dizer assim, que aquele ovo de chocolate, ele representa a capacidade que nós temos de nos transformar, de renascer, de operar o milagre de se autocorrigir. Que aquele ovo significa que nós podemos ser doces, não só ambiciosos e ficarmos esperando naquela expectativa pelo ovo de Páscoa, pelo chocolate. Mas sim, quando comermos aquele chocolate, nós vamos aprender que ali é um pedacinho dos ensinamentos de Jesus. É a esperança de que nós podemos nos transformar. Nós podemos fazer deste mundo aqui um mundo melhor, um mundo mais tranquilo. Nós podemos parar de julgar e parar de olhar somente as coisas ruins que acontecem. Aquele pedacinho de chocolate, ele vai adoçar o nosso domingo, mas a função dele é adoçar o nosso coração. É lembrar que nós somos filhos de Deus, assim como Jesus. E como filhos de Deus, nós fomos criados para ser perfeitos. Mas para nós alcançarmos a perfeição, nós temos também que conhecer o outro lado. Para nós nos tornarmos perfeitos, nós temos que errar, para poder sentir nesse corpo físico que Deus nos deu, o quanto a gente pode ferir e machucar uma outra pessoa. E quando nós sentimos aqui, nós pensamos antes de machucar. Isso que significa a Páscoa. A Páscoa significa, sim, renascimento. Renascimento no amor. Renascimento na evolução. Renascimento assim como Cristo renasceu. De uma maneira mais visível, mais palpável. Mas é renascer. Não nesse mesmo corpo. Porque o corpo é só uma roupa. Esse fica. E nós continuamos seguindo, aprendendo. Mas renascer. Em cada encarnação nossa, nos tornarmos melhores do que fomos. Nós vamos lapidando nosso coração, nós vamos fortalecendo a nossa fé e vamos vivendo a Páscoa, vivendo o Domingo de Ramos,
vivendo o simbolismo do perdão que Jesus nos deu na sexta-feira da paixão, por aqueles que o machucaram, que o humilharam, que o feriram. Perdoando, entendendo a posição de cada um. De Judas. Judas é só mais um exemplo. Quantas pessoas estão ao nosso derredor hoje? Quantos dedos apontados para a guerra? Dos presidentes que causam a guerra? Quantos dedos apontados para os presídios, para os assaltantes, para os assassinos? Quando, na verdade, ao invés de apontar o dedo, deveríamos estar vibrando para que eles encontrem o caminho do amor mais rápido. Não podemos esquecer jamais que a Terra é uma escola. E nessa escola, todos nós, alunos, professores, todos nós, estamos em processo de aprendizado. Não existem burros, não existem sábios. O que existem são espíritos buscando a sua evolução. Lembrem-se disso na Páscoa. Quando oferecerem um ovo de chocolate ou a barra de chocolate para filhos, netos, sobrinhos, cunhada, irmão, marido, mãe, avó, lembrem-se de falar que esse ovo significa o nosso renascimento através do nosso autoconhecimento, da nossa transformação, da nossa elevação moral, do nosso não julgamento e principalmente do nosso amor. Tenham todos uma Páscoa cheia de luz, cheia de paz, cheia de amor e de ovos de chocolate, sim, muitos. Por que não? Até lá. Muito obrigada pela atenção.